Mas olha, vamos avaliar sobre esse aspecto, a qualidade contábil e fiscal, sobre essa perspectiva. Nós temos aqui nessa primeira parte, ó, o que eu vou chamar de insumos. Aqui, ó, insumos. Quais são os insumos da contabilidade e da gestão fiscal? Nós temos como principais insumos os aspectos fiscais propriamente ditos, né? Então, avaliações e impactos fiscais que a gente vai levar lá na frente para os relatórios da LRF. Nós temos como insumo o orçamento, então planejamento, receita e despesa na fase de planejamento, mas também a execução da receita e da despesa são insumos, ou seja, entradas de informação. Nós temos as próprias variações patrimoniais, que a gente vem trabalhando de forma mais recente, desde o processo de reforma da contabilidade pública, e depois, mais atualmente, com a portaria 634 de 2013, que estabeleceu os procedimentos contábeis patrimoniais para que a gente pudesse avançar dentro desse processo de evolução da contabilidade aplicada ao setor público. E nós temos depois outros aspectos, né, como atos administrativos, por exemplo, como assinaturas de contratos e de convênios, controles de adiantamento e outros controles que também são insumo para a contabilidade. Então, a gente tem numa primeira etapa alguns insumos. Passados os insumos, a gente vai entrar numa fase que eu vou chamar de uma fase de normatização, que vai ser essa segunda fase. Então, nós vamos ter aqui nessa segunda fase, são normas. O que quer dizer as normas? O que a gente vai ter aqui dentro de normas? Nós vamos ter o MCASP e o MDF como grandes filtros normativos que congregam os aspectos principais da legislação dentro da ótica da Secretaria do Tesouro Nacional e que vão normatizar de que forma nós vamos reconhecer e interpretar esses insumos e registrar contabilmente através do PCASP. E aqui nessa etapa, entre insumos e normas, a gente vai ter todo um processo de entrada da informação. Então, a gente vai abordar aqui o reconhecimento daquilo que deve ou não ser registrado na contabilidade, através da identificação dos elementos desses insumos. Eu vejo que dentro dos insumos a gente tem uma série de elementos que vão ou não ser levados para a contabilidade. Então, aqui dentro dos insumos a gente tem uma série de elementos e esses elementos eles vão ser trabalhados pelas normas, ou seja, pelo MCASP, pelo MDF principalmente, com a lógica e a estruturação de registro dentro do PCASP. Então aqui a gente vai fechar o processo de entrada da informação. E desde a entrada da informação, a gente já precisa aplicar, sim, qualidade, principalmente na entrada, né? Onde a gente vai aplicar representação fidedigna e tempestividade e outros elementos patrimoniais. E no final, nós vamos ter o seguinte, como saída da informação, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, os balanços em si, matriz de saldos contábeis e DCA, pelo menos. Então, são 4 grandes saídas de informação, 4 grandes prestações de contas, onde nós vamos ter publicados e evidenciadas as informações que a gente trabalhou aqui na entrada, com a identificação dos insumos e com o registro no PCASP, seguindo a normatização do Manual de Contabilidade e do Manual de Demonstrativos Fiscais. E aqui no final desse processo, aqui no final, ó, a gente vai ter a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional por meio do SICONF.